E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal do Guache, mais uma vez. Hoje, um pouco dolorido, né? Depois do resultado de ontem. Então, foi um empate muito dolorido, com um sabor de derrota. Perdemos uma chance incrível aí de diminuir a diferença, né? Avançar mais ali para o topo da tabela, né? Mas qual que era a minha expectativa ontem? Bom, então hoje, o que teremos? O que teremos? Teremos às 19 horas, lá no Allianz, o encontro do Palmeiras com a torcida, no jogo pela 14ª rodada do Brasileirão, contra o Mirassol. Bom, então era a nossa expectativa, né? A gente aguardou com bastante ansiosidade essa partida, e o que nos foi entregue, né? Bom, então a provável escalação vai ser, eu digo provável porque é muito difícil acertar uma escalação do Abel, pessoal. O Abel tem ali um cuidado, uma preparação para cada jogo, tá? Eu particularmente gosto muito dessa postura. Então eu disse ontem que eu gostava muito dessa postura do Abel, fazer uma análise em cima de cada adversário e montar a sua equipe, né? Um grande abraço e que a gente possa conversar depois comemorando a vitória do Palmeiras. Pessoal, não aconteceu nada disso, né? Tudo que a gente previa, tudo que a gente imaginava, de fato não aconteceu, né? Bom, o que fica de tudo isso, né? Que futebol é aproveitamento. Futebol é efetividade. E não adianta você criar 30 chances de gol e converter uma. Né? Ainda mais quando o seu adversário tem duas, você aproveita uma. E poderia ter aproveitado duas e o estrago poderia ter sido realmente muito maior, né? Bom, para mim, né, o Abel e a sua comissão técnica, eles são vítimas do trabalho profissional e do comprometimento. Mas o que é isso, Marcos? É exatamente, eu coloquei outro vídeo para servir como referência, para falar a respeito dessa postura de que todos os jogos, né, não importa quem é o adversário, é feito um estudo, é feita uma análise e eles buscam os jogadores ideais para poder encaixar ao estilo de jogo do adversário. Né? É assim que é feito. E isso é bom? Isso é bom, mas eu vejo a partir do jogo de ontem, mudou a minha compreensão de que é bom quando você tem um adversário que tem o mesmo nível técnico que você, a mesma qualidade que você. Aí justifica você fazer esse ajuste fino no time. Mas quando você se depara com uma equipe, nem um desmerecimento ao Mirassol, pelo amor de Deus, que não tem essa mesma condição técnica, né? Você não tem que ir por esse caminho. Você busca quem são os seus principais jogadores, os jogadores que estão numa melhor fase, os jogadores que estão mais confiantes, porque essa questão da confiança, ela faz uma diferença muito grande realmente. Eu já joguei futebol, eu sei o que é estar numa má fase. Nossa, eu não acreditava em má fase, mas teve uma época da minha vida que tudo que pudesse acontecer errado comigo, nas quadras ou no campo de futebol, acontecia. Era impressionante, nada dava certo. Eu errava passe de 2 metros. E eu lembro que os meus amigos eram super solidários. Falavam, ó, Marcos, guaxinim eles falavam, né? Faz o seguinte, ó, você não tá numa boa, porque os caras não queriam me sacar do time, né? Você não tá numa boa fase, faz o passe mais fácil. Meu, foi uma fase tão complicada que se chovesse loira, caiu um negão na minha cabeça, certeza. E o Veiga, por exemplo, embora ele não tenha feito uma má partida, o Veiga tá nesse momento. Né? Então, para certos confrontos, na minha opinião, o Abel deveria falar quem é que está melhor. E pegar esses jogadores, colocar em campo e o adversário que se adapte. O adversário é que se vire. Né? Mais ou menos o que o Felipe Luiz do Flamengo faz, só que ele faz em demasia. Né? Segundo ele, o Flamengo tem identidade, sempre vai prevalecer essa identidade. Perderam para o Santos ontem, né? Então o Abel e a sua comissão técnica, eles estão sendo vítimas dessa condição maravilhosa que eles têm de trabalhar. Foi exatamente o que aconteceu isso, entendeu? E o jogo nosso ontem, ele não foi um mau jogo. Só que é questão de aproveitamento. A gente não teve aproveitamento, a gente teve jogadas bem interessantes, a gente teve ali o Felipe Anderson que foi muito bem, o Facundo melhorou demais, né, jogando na sua posição,
A gente teve jogadas interessantes. O Piquerez compondo mais ali também o sistema defensivo. Né? O nosso gol foi um gol muito legal, foi um gol espetacular, né? Onde o Rios caiu pela esquerda, o Veiga se adiantou, se infiltrou, ocupou o espaço, recebeu a bola, deu um toque de letra, veio o Facundo, chapou, a gente teve a sorte, né, de pegar no zagueiro e enganar o Walter, né? Mas é uma jogada esporádica, né, que não acontece com tanta frequência, né? Complicado, né? Mas quando o Palmeiras fez o gol, quando o Palmeiras abriu o placar, eu vejo que naquele momento o time teria que ter uma postura de maior cadência do jogo. Dá uma segurada no jogo, dá uma esfriada, dá uma cadenciada, deixa o outro time se matar. Mas não, o Palmeiras continua ali, continua com aquela latência, entendeu? Complicado, gente, é complicado, viu? Bom, o que a gente percebe também, além dessa questão, né, de montagem da equipe, é o mental do Palmeiras. O mental do Palmeiras, ele está muito fragilizado. Eu não consegui entender o motivo. Quando o Mirassol fez o gol, o desespero, ele reinou em campo. O Everton começou a dar chutão. O Flaco tomou um cartão absolutamente juvenil, quando deu uma bicuda na bola lá, e aí vai nos desfalcar no próximo jogo. Ele é um jogador que faz falta, ele tem ali uma proposta de jogo que cabe muito bem dependendo da circunstância. Complicado, viu? Bom, mas de tudo isso, graças a Deus, os adversários, o pessoal que está acima da tabela, né? Flamengo, Bragantino, Cruzeiro, o Cruzeiro não jogou ainda, né? Mas mesmo assim ele não vai conseguir avançar e ter uma pontuação maior, que a diferença não vai ficar maior, né? Então os times de ontem, o Bragantino empatou com o São Paulo em 2-2 e o Flamengo, o Cheiro, ele perdeu ontem para o Santos na Vila Belmiro por 1-0, o gol do Neymar, né, que tá quebradaço e mesmo assim fez gol em cima do Flamengo. Então a gente, dos males o menor, né? Mas ainda assim, né, ontem o fato de não ter conquistado esses 3 pontos contra o Mirassol foi uma cacetada muito grande, muito grande. Nossa senhora, eu fui até lavar a louça. Acabou o jogo, eu falei, eu tenho que arrumar alguma coisa para abstrair. Fui lavar a louça, porque o soco que a gente tomou ontem foi muito complicado. Mas e aí, Marcos? Tudo tem que ser mudado fora Abel? Jamais, 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 jamais. Né? Eu tenho certeza que hoje a imprensa torcedora dos outros times, ela vai fomentar o máximo possível que o palmeirense tem que derrubar o Abel. Que o palmeirense tem que conturbar o ambiente do Palmeiras. Mas eles fazem isso para o nosso bem? Eles são bonzinhos? Eles são analistas imparciais? Não, eles querem nos enfraquecer. Eles querem nos prejudicar. Entendeu? Então o Palmeiras vai ser pauta e o assunto vai ser esse. Pode ter certeza que o Abel está ultrapassado, que o Abel não consegue tirar, coisas terríveis, né? E de nós, palmeirenses, como é que está a confiança do trabalho do Abel? Para mim tem que estar no mais alto nível ainda, né? Tem que estar lá em cima. Ele já acertou muito mais do que errou. E eu tenho certeza que ele vai achar o caminho e vai tirar todo o potencial desse elenco e seremos campeões esse ano. Tenho certeza. Eu tenho convicção disso. Pode dar errado? Pode dar errado, mas não existe um outro caminho que não seja pelas mãos do Abel. Mas fico alerta, né? Dependendo do adversário, que entre quem está em melhor fase, mais confiante, mais contundente, né? E o adversário que se vire. De novo, a questão da má fase, ela é predominante num esporte onde os detalhes são mínimos, né? Complicado, né? Bom, mas então nós somos a 23 pontos, quem lidera é o Cheiro com 27, mas com um jogo a mais, né? Eles têm um jogo a mais, então a gente pode fazer essa diferença cair para 1 ponto, mas o que fica, qual que é o alerta? A vida te dá oportunidades. A vida nos deu a oportunidade para ficar numa situação de passar na frente do pessoal. E a gente não aproveitou. Então a vida, ela vai percebendo, pô, eu dei chance pro cara, eu ajudei o cara, poxa vida, eu entreguei essa condição para ele, ele não aproveitou, a vida passa a negligenciar você. Ela fala, não, para que eu vou dar chance para esse pessoal se eles não sabem aproveitar? Então é isso, ontem foi realmente lamentável, né? Foi triste ontem. Bom, mas vamos já olhar para o futuro. O nosso próximo compromisso é no domingo, que chegue logo o domingo.
né? O nosso compromisso é no Allianz contra o Atlético Mineiro, às 17h30. A gente tem todo o potencial, toda a condição de reverter isso, né? E conquistar uma vitória em cima do Atlético Mineiro, que historicamente a gente tem levado vantagem sobre eles, tá bom? Então hoje foi dolorido, mas vida que segue, a gente tem condições de melhorar. Vamos melhorar, confiança na comissão técnica, na diretoria, na presidência. Estamos com superávit no ano. O mês passado a gente não teve superávit, a gente teve o déficit, mas no geral a gente está bem. E o que importa também é essa condição financeira, essa estabilidade financeira, ela é fundamental também. Tá bom? Então, grande abraço, otimismo e avante palestra.